Henriques, um dos nomes cotados para a corrida presidencial. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entra no ano de eleições com a situação indefinida. Foi de favorito para concorrer com Lula a plano B, sem apoio da família Bolsonaro, e agora também com o Centrão indicando outra preferência, até em São Paulo, onde enfrenta a resistência do Progressistas, por exemplo. O repórter Misael Mainetti traz as informações. Afinal, Misael, para que lado vai o governador Tarcísio? Bem-vindo, boa noite para você. Eu não vou responder isso não, Thiago. Que pergunta difícil, hein? Deixa para a Dora Kramer, para a Deise, para o Kobayashi, para você. Brincadeiras à parte, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Para onde ele vai? Caminho ele tem, porque ele tem uma forte base aqui já, né, para concorrer às eleições ao Palácio dos Bandeirantes. Mas vamos contextualizar toda essa situação que você mencionou. A gente noticiou pouco tempo atrás essa insatisfação do PP, do Progressistas em relação a Tarcísio. E aí o PP enviou uma nota dizendo, né, há poucos dias, que eles colocariam à disposição alguns nomes para serem pré-candidatos porque estavam insatisfeitos com Tarcísio de Freitas. Por quê? Insatisfeitos com a maneira como ele trata os prefeitos da sigla e que não estariam sendo bem ouvidos. Aí falaram de dois nomes para tentar o governo de São Paulo, entre eles Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, e também Ricardo Salles, deputado federal, ele que já foi ministro de Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro. Falando um pouquinho de Rodrigo Garcia, ele seria um nome visto aí com uma capacidade para mobilizar um bom palanque para impulsionar a candidatura de deputados federais e estaduais da sigla, e Garcia já teria dito que apoiaria Tarcísio em uma candidatura à reeleição. Agora, o caso de Ricardo Salles, ele teria negado a intenção de disputar uma eleição ao governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas, alegando que só sairia caso Tarcísio de Freitas não apoiasse Flávio Bolsonaro. Não é o que está acontecendo até agora. Flávio Bolsonaro tem apoio de Tarcísio de Freitas. Conversei já com o Ciro Nogueira, também nos dias anteriores, ele que é presidente nacional da sigla, e questionado sobre todas essas perguntas, a única resposta de Ciro Nogueira era: vamos focar em Guilherme Derrite para o Senado. Vamos focar em Guilherme Derrite para o Senado. Foram as respostas que ele me deu nas duas conversas breves que eu tive com ele por mensagem. Então, o cenário com o PP é esse. Agora, em relação aos outros partidos de centro-direita, eu até brinquei com o Kobayashi mais cedo. Lembram da Corrida Maluca, aquele desenho que saíam todos já aí, né, na corrida? Parece que vai ser assim no primeiro turno, pelo menos na presidência, porque a gente vai ter vários nomes disputando, a gente vai ter Caiado, vai ter Zema, e aí vem essa questão da gente falar também do centro, a gente acaba falando de Gilberto Kassab, que tem à disposição nomes como Ratinho Júnior e Eduardo Leite, mas aí a gente está falando de presidência, mas é bom a gente contextualizar. Agora, o centro, né, de Gilberto Kassab pode apoiar Tarcísio de Freitas. Até então, o Kassab tem falado sobre esse apoio, mas nos bastidores dizem, né, que o Centrão e o Centro não estariam aí tão contentes com Tarcísio de Freitas por N motivos. Tarcísio de Freitas já mostrou aí a sua fidelidade, a sua lealdade a Jair Bolsonaro e tem demonstrado isso. Também tem esse cenário de ele ter apoiado Flávio Bolsonaro, né, na candidatura, que teve a bênção do pai, e vai fazer isso até o final. Também há apostas de que o próprio PL esteja vendo a popularidade de Flávio Bolsonaro, medindo isso até o último instante, para poder fazer uma nova aposta, se for necessário, com Tarcísio de Freitas, mas parece que não é por aí que vai correr. Então, Tarcísio de Freitas corre,
nessa situação aí agora um pouco mais diferente, com menos apoio de alguns líderes partidários, mas ainda é o nome mais robusto que a gente tem nas pesquisas para tentar o governo de São Paulo. A gente vai acompanhar, afinal as eleições já começaram com tudo, eu diria, ainda mais quando a gente fala em Tarcísio de Freitas, porque depois de passar 2025 falando que não ia se candidatar à presidência da República, de fato não vai se candidatar, ele fez críticas intensas ao presidente Lula do PT e começou 1º de janeiro falando Feliz Ano Novo nas redes sociais, de uma maneira bem jovial, TikToker, se comunicando, né, com as redes sociais com um grande público e declarando ali fora PT, falando que precisa de um time pró-Brasil. A intenção de Tarcísio de Freitas é essa. E isso a gente sabe angaria muito apoio quando chegar o momento, angaria muito apoio para não deixar o PT entrar no governo de São Paulo, por exemplo. Quando a gente fala de PT no governo de São Paulo, a gente já tem nomes também cravados, que seriam do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que já declarou que não estaria interessado. Também teríamos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, outro nome que diz que não estaria interessado, mas Lula trabalharia na base do convencimento com um desses dois nomes, que seriam os nomes mais robustos para enfrentar Tarcísio de Freitas. E aí aparece Simone Tebet, que não é um nome tão ligado à esquerda, mesmo estando, né, com o presidente Lula no ministério, mas seria um nome mais impopular, mesmo assim, outra pessoa para tentar uma candidatura. Ou seja, são várias possibilidades aí para Dora Kramer se divertir, entre aspas, nas análises. Volto com você no estúdio, Thiago. Com o Misael Mainetti, os bastidores também. Até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Você vê, né, Dora, o painel que o Misael traz. Eu só sei o seguinte, ele falou em corrida maluca, eu torcia para os irmãos Rocha. E você, Dora Kramer? Eu nem sei do que você está falando. O que é? É um desenho animado, né? Eu não sei o que é isso. Desculpe, não estou pop. Não tenho a menor ideia, Thiago. O que é a corrida maluca? É o desenho, né? Tinha até a Penélope Charmosa, essa daí é famosa. Da Penélope Charmosa, Isso. ok. Mas nesse caso eu não tenho torcida, não acompanhei essa corrida. Olha só, quanto a essa corrida presidencial, eu acho que está tudo uma salada, né? Eu acho muito cedo para dizer que o Centrão tira o apoio do Tarcísio de Freitas, sendo que o que a gente tem até agora em relação à eleição de São Paulo é uma manifestação do PP, e não é nem do presidente do PP, o Ciro Nogueira. É uma insatisfação pontual de prefeitos. Não entendo por que o PP se arriscaria a concorrer com Tarcísio numa eleição com Tarcísio pela reeleição perdida em São Paulo. Não sei, não entendo qual é a vantagem. Portanto, não boto fé nessa história. Bom, e se a gente olhar para o Centrão, para os outros partidos, tem republicanos, tem PSD, tem MDB, tem um monte de gente e ninguém falou nada sobre Tarcísio. Então, não dá para a gente dizer que o Centrão tirou o apoio do Tarcísio. Para a presidência da República, continua todo mundo em stand-by, vendo para onde vai a candidatura do Flávio, porque, veja, o Flávio pode desistir dessa candidatura até 60 dias, não, acho que menos, até 20 dias antes das eleições. A questão é o governador Tarcísio, que precisa se decidir no início de abril. E está todo mundo muito fechado em copas. Os partidos do Centrão, do centro-direita, estão muito fechados em copas. Ninguém está falando sobre esse assunto, principalmente depois que houve esse lançamento da candidatura, ou melhor, do nome do Flávio Bolsonaro. Então, não dá qualquer coisa, eu acho que é menos que especulação, né? A gente falar de qualquer coisa, posição que vai tomar o Centrão ou o próprio Tarcísio de Freitas. Eu sempre ouvi do Kassab, que é o mentor político do governador Tarcísio, o seguinte: Tarcísio dá preferência à reeleição, mas pode ir para a presidência da República, mas só vai se
na data crucial, na data final, fatal, dia 4 de abril, ele estiver quase com a faixa da posse no peito. Isso, até agora, não está acontecendo. A posição pró-Tarcísio já foi mais favorável.